1 Samuel capítulo 16, verso de número 14. 1 Samuel 16, 14. A palavra de Deus nos diz assim, 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Vou ler novamente, deixa meu celular, por favor, aqui. 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Na década de 90, um camarada chamado Frank Hammond e sua esposa lançaram um livro chamado Porcos na Sala. Esse livro fez bastante sucesso e criou bastante controvérsia no meio cristão. E um dos pontos que mais trazia confusão é que esse livro, ele, que era um livro que falava sobre libertação, muitos o tinham como um manual de libertação, ele trazia relatos de crentes, cristãos endemoniados. E a grande briga, ou a grande controvérsia que esse livro causou no meio cristão, era a possibilidade de um crente, de um cristão ficar endemoniado. Bem, eu me recordo de muitos debates, de muitas discussões sobre isso. Um crente fica endemoniado, um cristão fica endemoniado. Nunca entendi de verdade por que se tinha tanta discussão sobre o assunto. Para mim era tão simples, e continua sendo. Talvez eu seja simplista demais, mas para mim, um crente cheio do Espírito, vivendo a plenitude do seu relacionamento com o Senhor, vivendo em comunhão com Deus, não vê possível essa possibilidade. Não tem como. Nunca que, na minha humilde opinião, demônios conseguirão chegar e fazer como acontece às vezes em comunidades no Rio, não é? Um traficante chega e diz, olha, a partir de hoje tal casa não é mais sua, você precisa se retirar, nós vamos ocupar. Nunca que demônios conseguirão fazer isso. Chegar na minha vida ou na sua e dizer, olha, o Espírito Santo não vai mais habitar na sua vida, não vai mais estar em você, a partir de hoje, quem comanda somos nós. Isso não é possível. Agora, é possível que um crente escolha um padrão de vida tão complicado, escolha um padrão de vida tão distante da palavra de Deus, que ele vai expulsando a presença do Senhor de dentro de sua vida. É possível que alguém que um dia tenha realmente sido cheio do Espírito, vivido as coisas do Senhor, se movido pelo Espírito, frutificado de forma excelente, de repente abrace um padrão de vida que vá colocando Deus de lado, a palavra de lado, as coisas do Pai de lado, a ponto de que em algum momento não haja mais vestígios de Deus na sua história, na sua trajetória. E aí, ainda que haja ali um currículo invejável de um homem de Deus, ainda que haja ali uma série de frutos que todos nós gostaríamos de gerar, talvez essa pessoa não tenha mais nada de Deus na sua vida, a não ser as lembranças e as histórias construídas no passado. E aí, realmente, o demônio pode se apossar dessa vida, se apossar desse coração. É possível
que a porca, depois de lavada, volte ao lamaçal, volte para a lama e se suje novamente. É possível, é possível. Então, ainda que muitas vezes esse domínio do diabo na vida de alguém não seja através de pessoas que envergam as suas mãos, que babam, que gritam, que façam estardalhaços num momento de oração, elas podem estar tomadas e dominadas por demônios. É possível, realmente é possível. Nem sempre o diabo toma o corpo de uma pessoa, fazendo com que sua voz fique grossa, fazendo com que suas forças físicas sejam potencializadas. Às vezes o alvo é só dominar atitudes, pensamentos, posturas, ações e reações. O texto que nós lemos fala que o Espírito de Deus se retirou de Saul e quase que instantaneamente um espírito maligno veio sobre ele. Por quê? Porque, meu irmão e minha irmã, não há neutralidade. Alguém vai ocupar espaços vazios da nossa vida. Você não vai ter na sua vida espaços neutros. Você não vai ter no seu coração espaços desocupados. Alguém vai ocupar. Ou nossa vida é ocupada pelo Espírito de Deus, ou nossa vida é preenchida pela força do inferno, pelos valores do inferno, do diabo. Não há neutralidade no mundo espiritual. A verdade é essa. Ou você será cheio do Espírito, ou você será cheio das trevas. Você nunca vai ser neutro. Você nunca vai ficar no meio, sabe, das coisas. Não, eu não sou um cara cheio do Espírito, mas eu também não sou um endemoniado. Isso não é possível. Ou nós estamos realmente dominados e movidos pelo Senhor, ou seremos dominados e movidos pelas trevas. As casas vazias, Ele ocupa. Uma vez Jesus perguntou: você está vindo de onde? Eu estou vindo de rodear a terra, porque é assim que Ele fica, rodeando a terra, e buscando corações onde Ele possa habitar. E o próprio Jesus ensinou que certa vez que depois que uma casa é limpa e fica ali totalmente limpa, vazia, o diabo, ele vai rodear e vai voltar. E se ela encontrar-se vazia, a Bíblia diz que ele ainda volta acompanhado de outros. E o estado daquela pessoa fica pior do que o anterior. Não tem meio termo no mundo espiritual. Ou você está cheio do Espírito, ou demônios estão enchendo a sua vida. Não, então ore aqui. Eu me lembro que não tem muito tempo que eu vi um vídeo de um camarada dizendo: olha, se eu estou fazendo revelações pelo diabo, coloca a mão na minha cabeça e vamos ver se o demônio vai manifestar. Nem sempre vai acontecer isso, irmão. Nem sempre vai acontecer isso. Às vezes não vai manifestar nada, mas não quer dizer que os teus pensamentos, ações e atitudes não estão movidas pelo demônio. Não quer dizer que os valores que regem sua trajetória não são valores mundanos e malignos. Mas Saul não era um homem ruim. Saul não era um homem que vivia distante do Senhor. Ele não foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel porque era um endemoniado, gente.
Deus não ficou satisfeito com o desejo do povo de ter um rei, mas também não castigou o povo dando a eles um endemoniado como rei. Saul era um bom homem. Saul era um homem temente. O problema é que o poder chegou ao coração de Saul de uma forma tão devastadora, que ele aos poucos foi se distanciando do Senhor. Saul esteve entre profetas, profetizou, Saul esteve cheio do Senhor, Saul viveu coisas impressionantes, mas aos poucos o poder tomou o coração daquele homem. Porque isso acontece com a gente. Às vezes, estruturas de poder tomam de assalto a coisa mais importante que nós temos, que é a presença de Jesus. Às vezes, o dinheiro e os bens tomam de assalto a coisa mais importante que nós temos, que é a presença de Deus. Às vezes, o comodismo, o conforto, tomam de assalto a coisa mais importante que nós temos, que é a presença de Deus. E sem perceber, a gente vai esvaziando, perdendo a essência que o Senhor gerou dentro de nós. E quando a gente percebe, já não tem mais. Nem sempre a gente deixa de estar na igreja, nem sempre a gente deixa de fazer o que vinha fazendo, nem sempre a gente abandona. Às vezes a gente só adota um novo normal. Lembra dessa expressão, novo normal? Eu lembrei dela esses dias, ouvindo uma entrevista de um médico psiquiatra, ele dizendo, preste atenção nisso, ele dizendo o seguinte: graças a Deus, aquele nível de depressão severa, que deixa alguém trancado dentro de um quarto escuro, que não quer ver ninguém, falar com ninguém, que não sai de lá, não come, não se alimenta, um nível terrível, ele vem sobre uma minoria de pessoas, graças a Deus. Graças a Deus. A maioria não é acometida desse nível de depressão, mas é acometida de depressão. Muita gente, não nesse nível severo, mas num nível que faz com que ela comece a deixar coisas que ela sempre gostou de fazer, comece a não ter força para estar envolvida com coisas que sempre deram a ela alegria, realização. Então, o que esse médico dizia? Ela não fica incapacitada, ela não deixa de sair de casa, ela não deixa de trabalhar, não deixa de estar na igreja, mas ela deixa sim de fazer coisas que eram tão preciosas a ela vai abandonando. De repente você olha e diz, mas você sempre estava envolvido com isso, por que você não faz mais? Ah, não quero. Ah, mas você estava sempre participando de tal coisa, você hoje não participa mais. Ela diz, eu estou cansado, eu não tenho mais o ânimo, a idade chegou. E ela vai abandonando, e aí ele usou essa expressão. O que acontece com muita gente é que ela, aos poucos, vai adotando um outro padrão de vida por causa de uma depressão mais leve, que não deixa ela dentro de um quarto escuro, mas que a arranca da vida que ela tinha e lhe impõe um novo normal. E agora para ela, é normal já não fazer aquelas coisas. É normal já não estar envolvida com o que ela estava envolvida antes. É normal viver agora nesse padrão de vida. E aí eu pego esse conceito e trago para as coisas do Espírito. Quando o pecado começa a entrar na nossa vida, é normal a gente já não ter mais alegria nas coisas de Deus como tínhamos antes. É normal a gente já não vibrar com a presença como a gente vibrava antes. É normal que antes a gente tinha um ministério ativo e que abençoava pessoas, e agora a gente simplesmente assiste cultos. É normal. A gente entra num novo normal. A gente dá nomes como a idade chegou, deixa os jovens. A gente usa as nossas desculpas, outros vão fazer. Mas as desculpas, na verdade, só encobrem um fato.
O pecado chegou, expulsou a presença. E o que ficou agora não é nada bom. Mas como a gente não espuma, não fala grosso ou cai ao chão, a gente acha que está tudo bem. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Ou nós estamos cheios do Espírito, ou cheios de demônios. Saul era um homem bom, mas o novo normal chegou na vida dele. O normal do pecado, o novo normal da transgressão, o novo normal de uma vida sem Deus, o novo normal de uma vida sem a unção. Porque ele passou a apaixonar-se pelo poder, ele passou a apaixonar-se pelas coisas como nós muitas vezes vamos nos apaixonando. E agora ele tem um ciúme mortal de Davi, porque as mulheres cantaram que Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Então ele tem um ciúme, a qualquer momento Davi vai tomar o meu lugar. E então todas as atitudes dele são para defender o seu cargo e não fazer a vontade do Senhor. Defender a sua função, defender o trono, defender o poder. Eu não posso perder o poder. Não importa, eu perdi já Deus, mas eu não posso perder o poder. Eu perdi o Espírito, mas eu não posso perder o trono. A igreja muitas vezes está cheia de gente assim. Eu perdi a comunhão, mas é porque eu não posso perder o meu cargo. Eu perdi a comunhão com Deus, mas o que eu não posso perder é o meu trabalho. Eu perdi a comunhão com Deus, mas o que eu não posso perder é o meu vício. Eu perdi a comunhão com Deus, mas o que eu não posso perder é o relacionamento. Eu perdi a comunhão com Deus, mas o que eu não posso perder é o meu trabalho, é o dinheiro, é o prazer. E os demônios vão entrando. E os demônios vão entrando. E aí Saul se tornou esse homem que aos poucos foi expulsando a presença de Deus. O demônio não vai chegar e dizer, perdeu o Espírito, sai que a casa é minha. Mas nós, com as nossas atitudes e posturas, vamos dizendo, eu não quero mais. Se retire. Até o momento em que ele fica do lado de fora, batendo na porta e dizendo, deixa eu entrar. Mas o diabo não bate, ele arromba e entra. E quando você vê, Jesus está do lado de fora batendo, pedindo para entrar, e o demônio está do lado de dentro segurando a maçaneta e dizendo, aqui não. Será que esse é o teu estado nessa manhã? Não, eu sou crente. Qual é o nosso estado nessa manhã? Qual é a nossa condição de vida nessa manhã? O texto é triste, irmãos. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. É mais ou menos a expressão que também vem na história de Sansão. O homem que era forte por conta da unção do Espírito, não tinha a ver com cabelo. Quando corta o cabelo, tem gente que diz, foi porque cortou o cabelo. O cabelo só simbolizou a aliança quebrada e a porta aberta para os demônios entrarem. Quando ele vai fazer o que ele sempre fazia, usar a força que Deus tinha, ele descobre que ele não tinha mais força nenhuma. Em algum momento, pessoas que permitiram que o demônio entrasse, que a glória de Deus se fosse, chegarão a essa conclusão. Vão tentar fazer algo que vai gritar nos ouvidos dela, você não tem mais a unção. Em algum momento você vai dobrar os teus joelhos e vai dizer, Senhor, e vai sentir, não que Ele não te escute, porque Ele sempre nos ouve, mas vai sentir que Ele já não está mais dentro. Vai sentir que aquela comunhão se quebrou. Vai sentir uma frieza, e não de dias mais frios como ontem em Itaocara, mas a frieza que invade a alma, que invade o ser. A frieza do pecado, a frieza da indiferença, a frieza da falta de intimidade, a frieza da distância do Senhor.
que às vezes não é distância da igreja, da religião, é distância do Senhor. Sansão sentiu isso, Saul sentiu isso, eu e você também sentimos quando perdemos o Senhor. O que a gente faz? A gente precisa se arrepender, voltar aos pés dele e dizer: Jesus, eu não posso perder a tua presença. Todo mundo corre o risco, irmãos. Depois vai vir Davi, Davi também vai correr esse risco, mas Davi um dia vai fazer uma oração que é o resumo do porquê esse homem se tornou o homem segundo o coração de Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu não posso perdê-la. Eu não posso viver sem isso. Davi fazia coisas até piores do que Saul, irmãos. Se nós tivéssemos que definir aqui, olha, quem vai assumir o ministério, Davi ou Saul? Quando a gente olhasse para o currículo, a gente ia falar: Saul. Porque, de forma aparente, ele foi menos pior do que Davi. Mas o coração de Davi era assim: olha, pode levar o reino, pode levar tudo, só não me leve a tua presença. Ele tinha até pecados piores, mas ele tinha uma paixão pela presença. Cultive paixão pela presença do Senhor. O que te afasta do pecado não é a regra rígida da igreja, mas é a paixão pela presença de Jesus. Por isso que quem não ama, os dons do Espírito, os dons, irmãos, a gente é tão fascinado por falar em línguas, por ter revelação, eles não te apresentam ao Senhor. Ué, não me apresentam? Não. Não é isso que está dizendo lá? Naquele dia, alguém vai dizer: expulsei demônios, falei em línguas, fiz, aconteci. E ele vai dizer: apartai-vos que eu não te conheço. Então os dons não te apresentam. Agora, um coração apaixonado, que ama a presença, que ama Jesus mais do que todas as coisas, que ama o Senhor, a ponto de dizer: abro mão de qualquer coisa por causa de ti. É esse coração que nos dá autoridade para ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Vamos ficar de pé nessa manhã? Feche os seus olhos, olhe para dentro do seu coração nessa manhã de domingo. Senhor, nós oramos. Vê se há em nós caminhos maus. A nossa religiosidade às vezes esconde isso. A gente justifica nossos pecados com tantas coisas que não consegue perceber caminhos maus. Por isso, livra-nos nessa manhã das nossas percepções e traz a tua percepção. Vê o Senhor se há caminhos maus dentro de nós. Revela-nos esses caminhos. Traga a dor necessária. Porque se não doer, a gente não se mexe. E nos dê condição de um quebrantamento genuíno, de um arrependimento verdadeiro, que nos conduza ao lugar da presença novamente, onde a gente é tratado, curado e erguido para a glória do teu nome. Não uma dor de um remorso, mas a dor que produz arrependimento.
A dor que nos leva ao lugar da presença, dizendo: Jesus, Tu és a nossa porção e a nossa herança. A quem temos além de Ti? Leva-nos a esse lugar, Pai. Cura a nossa vida, cura o nosso coração, restaura a Tua presença em nós. Que o trono seja, ó Deus, ocupado por Ti novamente. Que o altar seja ajustado, consertado, as lenhas colocadas em ordem, para que o fogo queime novamente. Em nome de Jesus, vem sobre a minha vida, Senhor, e sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã. Assim nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém.